So find a way to Rapaz, esse vídeo tem spoiler sobre Round 6, hein? Eu já aviso aqui, tá? Porque... mas era meio óbvio, né? Que ia ter spoiler. Mas tem sempre que avisar, né? Tem sempre que avisar. Com certeza esse vídeo aqui vai pegar bastante visualização, porque é muito chamativo, né? Tanto o título, o thumbnail, o assunto também é muito chamativo. Mas quem me conhece sabe que eu tento entregar sempre um bom conteúdo. Independente se é chamativo ou não. Tem que ser bom, tá ligado? Se você entrar no meu canal aí e ver os meus vídeos, não meus vídeos antigos, que os meus vídeos antigos confesso que não era tão bom não. Mas os novos, você percebe que eu sempre entrego aquilo que eu prometo na capa ou no título. Então relaxa, você vai gostar. Ou não, mas vamos ver. Cara, os meus amigos, eles me dizem que eu sou um cara de coração mole. E meu raciocínio muitas vezes falha, por colocar emoções e sentimentos na frente da razão. Eu sou um cara que gosta muito do debate, da argumentação, mas às vezes eu coloco o coração na frente, não tem jeito. Porque eu acredito que tem que haver uma conciliação entre as duas coisas. É necessário um equilíbrio, entende? Então assistindo o Round 6 e vendo aquele final que aconteceu com diversos personagens queridos na obra, me fez pensar numa forma de trazer alguns personagens de volta. E bom, eu decidi começar com a personagem que ficou mais famosa aí na obra, né? Bom, pra explicar de maneira geral, eu fiquei dias pensando, tá, em como fazer esse vídeo, pra que, como eu falei, que seja um bom conteúdo, não seja só um clickbait, né, um clickbait barato, porque mesmo se eu fizesse somente um clickbait, você ia fechar o vídeo e já era, tá ligado? Nem ia me ouvir mais, então não faria sentido pra mim. Então eu passei dias pensando pra não fazer esse vídeo de qualquer jeito, simplesmente falando o que vinha na mente. Então rapaziada, pra tentar aliviar um pouco o coração de vocês que assistiram Round 6 e viram uma das personagens mais queridas morrer, eu trago 3 formas de trazer ela de volta. A jogadora 67 é uma refugiada da Coreia do Norte e que fugiu do regime comunista junto com o irmão, que acabou indo parar em um orfanato. Com isso ela tenta de tudo tirar o irmão mais novo do orfanato, nem que ela precise cometer delitos para isso. Como a série ela tem poucos episódios para desenvolver todos os personagens, a gente não tem muitas informações sobre ela, mas as informações principais eu acredito que foram mostradas, como personalidade e história base. E o que foi mostrado já foi o suficiente para todos nós gostarmos da personagem. Tanto que a atriz se tornou a pessoa mais seguida no Instagram na Coreia do Sul. Quem assistiu a série sabe que o destino dela não foi tão bom. Até porque Round 6 é aquele tipo de obra que quase todo mundo morre, tá ligado? Sempre tem, né? Esse estilo de obra. Eu posso citar aqui, por exemplo, o The Walking Dead. The Walking Dead é nesse estilo aí, mano. Não é um spoiler eu dizer isso, tá? Do The Walking Dead, mano. Mas é que, mano, é fato. Mas relaxa, né? Que todo mundo morre, mas quase todo mundo, tá? É porque é um exagero da minha parte, né? Dizer todo mundo morre. E cara, eu achei essa uma decisão equivocada do autor, tá? Na minha opinião, na minha visão, no meu conceito, tá? De uma boa obra. Pois ele não previu, cara, o sucesso que a obra teria. E não considerou alguns dos personagens permanecerem vivos para uma possível continuação. Então a maioria dos personagens é isso, morre. Isso já não é mais segredo para ninguém. Lembra do que eu falei sobre razão e emoção, que é necessário um equilíbrio? Então, nesse caso, há um equilíbrio. A razão está em concordância com a emoção de um ponto de vista estratégico. Ter algum dos personagens da primeira temporada na continuação é uma coisa boa, que traria ainda mais visibilidade para a obra. E já que isso é um fato, quais personagens que realmente têm a chance de voltar? De uma maneira direta, curta e grossa, é só o detetive, que é o mais simples, digamos assim, para trazer ele de volta. Os outros personagens teriam que elaborar ainda mais a história para trazê-los de volta, para que seja algo que faça sentido, entende? Se bem que eu acho que mesmo se o roteiro não fizer sentido, o pessoal iria gostar de trazer a Sai de volta, né? De qualquer forma. E cara, por que só o detetive é o mais simples de trazer ele de volta? Bom, porque a gente não sabe se ele morreu realmente. Ele pode ter morrido com a queda ou não. Então simplesmente é só o autor responder essa pergunta. Ele morreu com a queda ou não? Pronto. Resolve a questão. Agora a questão da Sai eu acho que é a mais complicada de todas. É mais complicada até do que o... Eu esqueci o nome dele, mas vou chamar ele de Ali. É muito mais complicada do que a do Ali, porque a dela, cara, envolve algumas questões visuais, entende? Então é difícil enganar os nossos olhos, tá ligado? Bom, então vamos lá. A primeira forma
é a mais simples de todas, mas é a que menos vai agradar as pessoas. Flashbacks. Sim, é meio desanimador. É algo que La Casa de Papel fez com um dos personagens mais famosos da obra. Foi legal até, mas acho que todos nós concordamos que seria ainda mais se ele participasse dos acontecimentos presentes e não só através de lembranças. Não tô dizendo que seria ruim fazer isso, tá? Com a Sai. Seria muito melhor do que não fazer nada. Mas não é a mesma coisa dela realmente participar da história, com influência direta no tempo presente, nos acontecimentos presentes, entende? A segunda forma, que eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido, e é bem menos elaborada do que a terceira forma que eu mesmo bolei, mas já vou chegar lá, não sei porque que eu disse isso agora. Diz que ela pode não ter morrido porque a voz que anuncia a morte dos jogadores não anunciou o nome dela. Mas tem alguns poréns com essa teoria, e ela é bem rasa na verdade, né? Ela não tem nenhum aprofundamento no roteiro em si, né? Ela basicamente é isso, tá? Não anunciou a morte dela e se vira aí autor, né? Pra bolar uma explicação do porquê ela não morreu, né? Então não explica de fato, tá? Mas e os ferimentos dela? O que aconteceu, né? Então ela é uma teoria bem rasa, né? E abre diversos questionamentos. Mas ela foi muito difundida aí, né? Não sei nem se é essa palavra, só quis parecer mais inteligente aqui. Foi muito espalhada, né? Quero dizer, então... ok, ela é um ponto de partida interessante, mas ela é bem rasa. Eu acho que nós todos concordamos com isso. Então pra mim a resposta não poderia ser só flashbacks ou algo tão simples, deixando o autor responder todos os questionamentos que viriam a respeito disso, né? Então em parceria com um amigo meu, elaboramos uma possível volta da Sai. Teria que ser algo plausível, mas não tem jeito, teríamos que montar um roteiro pra volta dela. Porque diferente da morte do velho, que não mostrou de fato ele morrendo, ou do detetive, né, que não mostra se ele morreu ou não na queda, a Sai teve mais provas visuais de que ela realmente tinha morrido naquela cena. Então só o roteiro que poderia nos salvar. Então já prevejo alguns comentários como, mas aí você já tá criando narrativas pra salvar ela. Ué, mas é óbvio, é roteiro. Mas lembra o que eu falei? Tem que ter plausibilidade. Dito isso, a terceira forma é trabalhar com o roteiro da série. O roteiro da segunda temporada, né, mais especificamente. Vamos começar com o problema de cada vez. O ferimento na barriga após a ponte de cristal. Que foi algo bem de surpresa e que deixou muita gente em choque, né. Cara, ela não tem muita massa muscular e gordura. O ferimento provavelmente foi profundo e dado pelo tamanho do caco de vidro, é complicado. Ela fez o procedimento correto, estancar o sangue. Mas só isso não seria suficiente, ela precisaria de cirurgia. Algo curioso é que ela conseguiu se trocar e andar, até comer um pequeno pedaço do alimento dela. Eu acho que quando uma pessoa recebe um ferimento desse tipo, eu acho difícil ela conseguir engolir algo. Mas ela conseguiu. Talvez isso seja um bom sinal. Nossa, velho, apitou agora que eu tô falando. Tá, você pode até falar, ela só queria não demonstrar que ela tá com problemas. Beleza, faz sentido. Ela é uma personagem forte, então ela tem que mostrar que ela é forte. Mas é como eu disse, ela ter conseguido andar e engolir algo é um bom sinal. Mesmo se ela estava tentando ser forte, entende? Ok, vamos pular pra parte da conversa com o protagonista. O protagonista percebe que ela tá com problemas. Ela acaba desmaiando, provavelmente por uma hemorragia devido ao ferimento. O protagonista tenta ajudar, mas dá ruim e o Sang-woo mata ela com um corte no pescoço. Bem, eu realizei uma pesquisa sobre o que fazer no caso de um ferimento no pescoço e percebi duas coisas. A primeira é que eu não sirvo para ser médico. Eu tava bem desconfortável, cara, aprendendo sobre isso, mesmo sendo algo útil e meio aterrorizante. Mas a segunda coisa, mano, que eu percebi é que tem como salvar a pessoa sim. Porém depende. Depende do que exatamente? Bom, o Instituto Brasileiro de APH, Atendimento Pré-Hospitalar, demonstrou que... Eu vou deixar eles falarem melhor. O sangramento ativo no pescoço. Então a nossa preferência para parar esse sangramento vai ser a pressão direta ou aplicação de agente hemostático ou curativo compressivo. Um agente hemostático em forma de pó granulado, vou encaixar no ferimento, vou empurrar o agente hemostático para que ele faça uma agregação plaquetária. Tenho que tentar fazer agora a aplicação do curativo compressivo. Posso fazer blocos em camadas com atadura de crepom, pode ser um pano limpo e faço a aplicação de pressão direta. Isso aqui é a bandagem israelense, nós podemos fazer a utilização dela como um curativo compressivo para fazer a continuidade desse tratamento. Eu vou levar, para continuar com essa pressão unilateral, eu trago de volta e ela vai pressionar de novo aqui. Tá, assistindo esse vídeo, na minha visão de leigo, tá, em medicina, mas analisando a demonstração dele, percebe-se que não é tão simples de ser resolvido. Sem os equipamentos certos, digamos assim. Mas poderíamos utilizar algo que simule esses equipamentos. É algo que a vítima não dá pra fazer tudo sozinho, ainda mais pelas condições da Sai desacordada. Então, juntando tudo isso, já dá pra perceber o tamanho da dor de cabeça que o autor vai ter se ele quiser realmente trazer ela de volta, pra dar mais hype pra segunda temporada. Ou ele pode simplesmente falar, dane-se todas essas informações e ela tá aí de volta.
O que muita gente, cara, ia reclamar, mas muita gente ia ficar feliz do mesmo jeito. Mas, como eu disse, estamos trabalhando aqui com plausibilidade, então não podemos simplesmente falar, ela vai voltar. Vamos ter que explicar melhor como seria isso, né? Vamos analisar a gravidade da situação de uma perspectiva geral, tá ligado? Uma perspectiva de longe. E depois vamos focar em cada problema. Na perspectiva geral, a gente tem 2 ferimentos, e se ela estiver viva, ou poder ser reanimada, é necessário atendimento médico imediato. Esse é o fato. Confesso que eu tava perdido, não dava pra pensar em tudo sozinho. Então, conversando com um amigo meu, ele me deu a ideia de criogenia. A criogenia é uma área do conhecimento científico e tecnológico cujas atividades são desenvolvidas em torno dos fenômenos que ocorrem em temperaturas muito baixas. Na hora eu saquei, é um bom ponto de partida para irmos em busca de uma solução de último caso. Agora sim, bora elaborar um possível roteiro. Qualquer ponto que vocês discordarem ou quiserem acrescentar algo, deixa aí nos comentários, enquanto eu vou elaborando. Os mascarados colocam ela no caixão, levam ela para queimar o caixão, beleza. Interseção. É nesse momento que precisaria alguém intervir, alguém para realizar ajuda a ela, porque como eu disse, os ferimentos são graves, sem ajuda quase imediata é morte, mesmo com a criogenia que eu já vou explicar. Então a gente tem um tempo de uns 30 minutos, talvez até menos. A única pessoa que me vem à mente para fazer isso é o detetive, se ele realmente está vivo. Como todo mundo fala, né? Pode ter dado tempo dele ter voltado para a área do game, talvez disfarçado de novo, para se infiltrar mais uma vez, visando obter mais provas contra o irmão, ou mesmo se camuflar, caso o irmão dele tente encontrar o seu corpo, né? Eu não lembro se era o irmão dele, tá? Eu posso estar falando besteira, mas beleza, vocês me corrijam aí. Então voltando, ele ajuda ela, tá? Como? Vamos supor que ele esteja infiltrado e seja um dos caras perto do caixão. Ele nota que ela ainda tá viva. Ele pode ter pego alguma arma com um guarda e levado ela para algum local, onde possa ser realizado procedimentos médicos. Então ele pode ter usado a máscara com símbolo de quadrado e mandado os guardas levarem ela para uma área médica. Mas aí ele teria que ter trocado por um caixão vazio para justificar a cena dos caras queimando o caixão, entende? Bom, teria que trabalhar como ele vai explicar realizar atendimento médico para uma jogadora. Talvez explicando que ela pode ser útil, de alguma forma, pro frontman. Aí entra a questão da argumentação. Mas vamos supor que ele consegue convencer. Ela recebe o atendimento. E não é necessária a criogenia, seria necessário se tivéssemos que transportá-la para a cidade, sem o atendimento necessário. E como isso é ficção, a realidade da série pode ser que a criogenia fosse 100% funcional nessa realidade, por que não? Então, em último caso, sim, poderíamos utilizar a criogenia como argumento. Eu sei, tem muitos poréns e questionamentos que podemos acrescentar e melhorar esse roteiro. Mas acho que o principal questionamento é, 1 ano depois. Esse é o principal problema, porque na série é dito que se passou 1 ano. Ela não fez contato com o irmão durante 1 ano. Onde tá o detetive também? A única coisa que me veio à mente é a corporação do jogo, digamos assim, está perseguindo eles por terem escapado. E para não colocar o irmão dela em perigo, ela não se aproximou do irmão. Ela também usou esse tempo para se recuperar completamente dos ferimentos, e ela pode não ter entrado em contato com o Jinwoo porque ela sabia que ele também estava sendo vigiado pela organização. Tá, mas se eles escaparam, por que o detetive simplesmente não entrega as provas para a polícia? Porque provavelmente a polícia é corrupta também, e eles precisam encontrar uma outra forma, beleza? Daí a gente começa a desenvolver isso, e pronto, temos uma base para brincar com a segunda temporada. Percebe que é tudo muito relativo? Depende de muitos fatores. Muitas obras fazem isso. A Casa de Papel é um exemplo, né? Onde o roteiro tem diversas brechas para que a história siga. E não é uma questão de, tá forçando, ou é uma forçação. Não, é simplesmente uma história narrativa onde você vai montando. O foco é no objetivo final. Mas tudo que eu montei foi com foco no objetivo final, que é trazer a Saibioke de volta. O resto são detalhes, para ficar cada vez mais plausível. Para que as pessoas que estejam assistindo a série possam dizer, isso é possível, eu acredito nisso. Mas e aí, guys, se tem coisas que querem acrescentar, algo que ajude, talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo me aprofundando ainda mais, dependendo dos comentários de vocês. Se quiser perguntar algo pra gente falar sobre aqui embaixo, então comente aí. Vamos bolar um roteiro tão bravo que menos que isso na segunda temporada vai ser um desperdício. Se possível, deixar o like, se inscrever no canal, vai me ajudar pra caramba, mano. Dá um trabalho danado fazer esse tipo de vídeo. Qualquer pergunta, qualquer argumento que vocês possam colaborar, tamo aí, beleza? Vamos discutir, vamos chegar no melhor resultado possível. Bom, esses foram os argumentos mais elaborados que eu pude pensar para montar um possível roteiro pra segunda temporada com a Saibioke de volta. Mas é claro, cada pessoa tem a sua forma de pensar. Cada pessoa vai achar algum ponto falho, algum ponto que precisa de ajuda. Então comente, realmente comente aí para melhorar ainda mais esse roteiro. Mas e aí, a base deles, vocês gostaram? Quero saber a opinião de vocês. Tamo junto e fui!